nos assistindo, a Academia Espírito Santense de Letras, centenária, e o SESC Glória de Vitória Espírito Santo, abre com a fala de nossa presidente Esther Abreu as comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Esther Abreu é capixaba, professora, escritora, autora de livros infantis, de livros didáticos, ensaios, crônicas, poesia. A Esther é também tradutora e pertence a várias instituições culturais. E a Esther é a nossa presidente, a presidente da Academia Espírito Santense de Letras. Com a palavra, Esther Abreu Vieira de Oliveira. Obrigado, Pedro, Ítalo, pela enunciação do meu nome. Boa tarde a todos. E, em nome dos acadêmicos, agradeço a todos que estão aqui conosco nesta tarde. Espero que essa participação, nos dias 17, amanhã, quinta-feira, no dia 18, depois de amanhã, sexta-feira, e no sábado, pela manhã e à tarde, a presença de todos também. Hoje, soubemos e temos notícia na rádio, na televisão, nos jornais, de uma tragédia que está acontecendo em Petrópolis. Nós damos as condolências a todos os moradores dessa cidade que está abatida por tremendas situações. Mas nós vamos continuar com o nosso evento, apesar da dor que sentimos pelos moradores da cidade de Petrópolis, uma cidade histórica que só não tem lembranças agradáveis. A Academia Espírito Santense de Letras, cujo lema é sempre ascender, desde a sua fundação em 1921, consagra seu interesse em realizar eventos literário-artístico, pois em seus objetivos está a preocupação de incentivar a literatura e todos os seus ramos. Esse é um dos motivos de a Academia Espírito Santense de Letras estar promovendo, e com apoio do SESC Glória, Vitória Espírito Santo, com o tema Repercussões da Semana de Arte Moderna na sociedade brasileira, está promovendo discussões, palestras e lançamento para lembrar a Semana de Arte Moderna ocorrida de 13 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, acontecimento que se registra na literatura brasileira como algo quase místico, lendário e discutível. Numa tentativa de imitar essa semana, pensou-se, os acadêmicos, em realizar presencialmente em Vitória a nossa homenagem no Teatro Glória, tendo o apoio do SESC Glória. Mas as restrições preventivas contra o Ômicron e a Covid levou-nos a uma realização online nesses dias e só presencial no sábado. A Semana de Arte Moderna, acontecida no momento em que o mundo assistia ao fim da Segunda Guerra Mundial, foi um movimento que apontou uma renovação na literatura e nas artes brasileiras, e de grande importância para a literatura brasileira e para as artes em geral, pois ajudou a divulgá-las e a solidificar ideias que denominavam-se, nessa ocasião, entre aspas, modernismo. Como, na época anterior, havia o parnasianismo, simbolismo. E havia também parnasianismo e simbolismo. Nessa busca de renovação literária, intelectuais, escritores, artistas e políticos reagiam contra o sentimentalismo do fim do século e contra o simbolismo e o parnasianismo
que então reinava. Seus pioneiros pensaram analisar cerimônias significativas que deixariam um lastro de rupturas marcantes na literatura brasileira e na arte dos artistas em geral. E também ajudar a divulgar e a solidificar as ideias modernistas, tais como libertar a inspiração de toda a assadura de ordem linguística, estética e moral, buscar formas expressivas novas e nacionalizar a nação, logo, abrasileirar o Brasil. Nas palestras que teremos nesses dias, serão vistos pontos fulcrais para as artes e literatura no Brasil e, principalmente, como ocorrerá no Espírito Santo essas modificações. É bom lembrar que quem transmitiu ao Brasil o germe do espírito renovador foi Ronald de Carvalho, trazendo de Portugal as primeiras apelações à liberdade de expressão. Por alguns manifestos que surgiram, como Pau-Brasil, por Mário de Andrade, e Verde e Amarelo, de Menotti de Pique, entrevemos o caráter de reivindicação nacionalista. Assim, tudo se renova nas estruturas mentais e políticas da sociedade daquela época, sendo o principal objetivo da Semana de 22 para a história de arte brasileira romper o conservadorismo vigente no cenário cultural da época. As realizações e consequência desse encontro na Semana de 22 serão vistas e discutidas nas sessões que teremos nesses dias. Em nome da Academia Espírito Santo de Letra, agradeço ao Sesc Glória o apoio logístico que oferece à Academia Espírito Santo de Letra, ao Gabriel Nascimento Barbosa por seu apoio técnico, aos que nesses dias participarão para brilhantismo das variadas sessões com palestras, lançamentos, música. A comissão organizadora, agradecemos, que está chefiada pelo acadêmico Ítalo Campos, e a todos que estão presentes a essa sessão, ao senhor presidente da Academia Brasileira de Letra, professor Merval Pereira, e declaro aberta a comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna pela Academia Espírito Santo de Letra, com o título Repercussões da Semana de Arte Moderna na Sociedade Brasileira. Muito obrigado, nosso presidente Esther Abreu Vieira de Oliveira. E eu quero passar a palavra para Merval Pereira, carioca, jornalista, escritor, conhecido por nós todos, em todo o Brasil. Merval iniciou a carreira bem jovem, então, esse espírito ainda jovem, com muita energia, Merval começou lá aos 17 anos, frequentando, ainda naquele tempo dos linotipos, das máquinas barulhentas, os veículos de imprensa, escrevendo texto. Merval passou por várias redações diferentes, funções também, né? Como editor, como gestor, então, como repórter, jornalista. Então, Merval tem aí um currículo, né, extenso, dispensa maiores apresentações. Merval é membro da Academia Brasileira de Letras e é seu atual presidente. É um prazer recebê-lo, Merval, aqui na nossa transmissão das comemorações dos 100 anos da semana, e reforçando o que disse nosso presidente a respeito da dor, com os acontecimentos trágicos em Petrópolis, da dor
do passamento de nosso companheiro, cineasta, escritor, comentarista, Arnaldo Jabor, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Diante da dor, talvez a arte, a literatura, a criação possam nos remeter a um voto pela vida. Bem-vindo, Merval Pereira, e a palavra está com você agora. Boa tarde a todos. Obrigado, Ítalo. Cumprimento a presidente da Academia Espírito Santense de Letras, Esther Abreu. Em nome dela, cumprimento a todos. Em primeiro lugar, queria realmente registrar a tristeza que está se abatendo no estado do Rio de Janeiro pela tragédia que aconteceu em Petrópolis. É realmente uma situação dramática que se repete ano após ano em vários lugares do país e aparentemente não há política pública que dê conta disso, né? Nenhum governo consegue colocar em prática uma política pública que proteja os desamparados, que proteja as pessoas que moram em situação de risco porque não têm onde morar, né? E, infelizmente, acho que vamos viver com isso rotineiramente e lamentar os nossos mortos. A morte do Arnaldo Jabor é outra morte muito sentida pelos amigos e pela cultura brasileira, né? O Jabor era uma pessoa múltipla, de uma indignação formidável, levava para os seus textos, para suas falas no rádio, na televisão, a indignação de uma representativa de uma grande parcela da opinião pública, né? Que, aliás, a opinião pública foi o seu primeiro filme e retrata bem a ideia dele de ouvir as pessoas e refletir em cima dessa reação da opinião pública, que é o povo brasileiro. Bom, eu também gostaria de ressaltar que é uma triste coincidência que estejamos a comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, catalisadora de movimentos artísticos que visavam a incluir o país na modernidade, neste momento em que vivemos um retrocesso cultural nunca visto nas nossas políticas públicas. Além de um ambiente político desestimular a criatividade, criminalizar a expressão artística, tolhendo a liberdade de criação, temos atos concretos do governo federal contra o setor cultural. O último, o mais recente, foram as alterações na Lei Rouanet, que podem provocar a inviabilização de futuros projetos culturais. Comemorar, portanto, a Semana de Arte de 22, nesse contexto, vai além de uma visão histórica. Necessariamente pede um olhar para o futuro que queremos. Marco na história cultural do país, a Semana de 22 propunha a defesa de uma identidade nacional e projetava o país para o futuro. A importância por si só daquele evento no Teatro Municipal de São Paulo fica demonstrada pelas revisões constantes que vem sofrendo. Ano a ano, novas interpretações vão sendo analisadas e debatidas. Áreas de mudança tomavam conta do mundo após passar pela terrível experiência da Primeira Guerra Mundial. Os chamados loucos anos 20 espalharam pelo mundo ânsias de liberdade e a diversidade cultural e social começava a exigir seu espaço, com reivindicações de minorias como as mulheres e os negros. Aqui vale ressaltar o quadro A Negra, de Tarsila do Amaral,
que junta essas duas características. O negro brasileiro não fazia parte, nem o negro, nem as coisas brasileiras, da cultura brasileira, faziam parte da nossa cultura oficial. E começaram a aparecer em quadros, em músicas, em peças de teatro, a partir de 22. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, do jazz reproduzia essa necessidade de liberdade na música. É preciso dar ênfase nesse momento, nos anos 20, a uma movimentação teatral de grande vitalidade, na qual muitos membros da Academia Brasileira de Letras da época estiveram envolvidos. Além do forte aparecimento do teatro de revista e de comédias de costume, a fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, da SBAT, foi um marco na valorização da criação teatral. Até aquele momento, não havia pagamento de direitos autorais, porque não havia mecanismos para que ele se realizasse. João do Rio, outro acadêmico, teve um papel importante na criação da SBAT. Nessa área, podemos acentuar também a contribuição da diversidade, que começava a achar seus caminhos. A música brasileira, por exemplo, trazendo influência do jazz e levando influência da nossa música popular. Em fevereiro de 22, Pixinguinha e os 8 Batutas viajaram pela Europa. Na mesma ocasião, era um mundo em efervescência, a criação do Partido Comunista Brasileiro remodela o cenário político. Anos antes, de 1917, aconteceu a primeira greve nacional. A década de 20 inicia a decadência das oligarquias brasileiras. E os jovens que fizeram a Semana de Arte de 22, a maior parte deles vinha dessas oligarquias, ou os mais importantes vinham dessas oligarquias, mas eles tinham uma visão crítica de que o mundo estava mudando e que o Brasil precisava mudar junto com o mundo. O tenentismo contra a política do café com leite e o voto de Cabresto refletem essa mudança, o tenentismo reflete essa mudança no quadro político. O pequeno grupo de elite artística e social que se inquietava com o atraso brasileiro queria romper o conservadorismo de nossa elite, ver de maneira moderna o mundo, uma maneira diferente que antecipava os anseios da sociedade por mudanças. A semana representa uma nova maneira de chegar fora do mundo oficial, sair do classicismo e ter uma visão artística além do conservadorismo que reinava na ocasião. O evento marca um momento de curva dessa renovação, embora não tenha tido nenhuma repercussão maior naquele momento, mas seus frutos foram vingando ano após ano, até que, a partir dos anos 30 e 40, aí a Semana de Arte Moderna e as suas consequências passaram a ser sentidas, e até hoje nós temos fatos culturais que remetem à Semana de 22, como o tropicalismo, por exemplo. Então, eu acho que comemorar a Semana de 22, mesmo com visões críticas que aparecem aqui e ali, é uma maneira de revitalizar a nossa cultura num momento tão difícil da vida nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, trazendo e destacando, né,
a importância do evento que estamos comemorando, que teve repercussão pequena na ocasião, e é interessante que antecipa, né, a grande modernização que o Brasil estava iniciando e que repercute até hoje nas diferentes formas de arte. Nós queremos agradecer pessoalmente ao Merval Pereira, presidente, mas a equipe também da Academia Brasileira, que nos deu a atenção também nos contatos que a gente fez com a academia. Muito obrigado, Merval. Nós passamos agora a apresentar um trabalho feito por um acadêmico da Academia Espírito Santense de Letras, que se chama Pedro Nunes. É um capixaba, escritor. Ele ocupa a cadeira 25. Pedro Nunes é também um agitador cultural. Ele mantém há anos uma revista eletrônica que se chama Tertúlia, que é uma riqueza eletrônica de nossa literatura, da literatura boa produzida no Espírito Santo, e é autor de alguns romances, como A Ninanha, como um outro romance chamado Menino, e de livros de contos. Pedro é autor de Vilarejo e Outras Histórias e A Última Noite, entre outros livros que o Pedro Nunes tem nos presenteado. Pedro Nunes é também um colaborador com a cultura capixaba, indo às escolas, indo a presídios, aceitando os convites da Academia Espírito Santense de Letras para essas intervenções nas instituições fechadas e, às vezes, esquecidas, onde se leva literatura e arte. Pedro Nunes fez um vídeo, ele mesmo, apresentando a Academia Espírito Santense de Letras. Vamos passar agora a acompanhar esse vídeo muito bem produzido pelo acadêmico Pedro Nunes. Em 4 de setembro de 2021, a Academia Espírito Santense de Letras completa 100 anos de existência. Nascida do desejo de modernidade, graçava no restante do país, já que em menos de 6 meses depois de sua criação em São Paulo ocorreria o movimento modernista, a Academia Espírito Santense de Letras nasceu imediatamente após um período conturbado de nossa história política, já que o Espírito Santo havia estado sob intervenção federal após um período de grande turbulência somente debelada com a ação do governo federal. A fundação da Academia Espírito Santense de Letras nasceu do desejo de 2 nomes, do advogado parlamentar e tribuno Alarico de Freitas e do jornalista Cesefredo Garcia de Rezende.
Depois de alicerçar o projeto de fundação, os dois pioneiros convidaram para levar adiante a ideia de criação da Academia Literária o professor Eupídio Pimentel. Para esse fim, no dia 31 de junho de 1921, no Clube dos Boêmios, realiza-se a primeira sessão extraordinária visando a fundação da AEL, como é também conhecida nossa academia. Duas assembleias ainda se realizariam antes daquela ocorrida na data em que se firmou como a da fundação da academia. Nestas, discutir-se-iam os estatutos da entidade que se convencionou chamar Academia Espírito Santense de Letras. Finalmente, após amplo debate, aprovam-se os estatutos da academia em assembleia acontecida em 4 de setembro de 1921, data que ficou estabelecida como a da efetiva criação da AEL, que contava então com 20 cadeiras. Estas, somente após um ano de sua criação, seriam ocupadas por nomes dos mais expressivos homens de letras daquela época no nosso estado. Em 1938, seria elevado o número de cadeiras da academia para 30, número que foi elevado para 40 cadeiras no ano seguinte. Esse é o número de cadeiras da Academia Espírito Santense de Letras na atualidade. A AEL possui sede própria na Praça João Clímaco, na Cidade Alta, na Casa Kosciuszko Barbosa Leão. Esta abriga, além do local de reuniões ordinárias dos acadêmicos, uma rica biblioteca a que se deu o nome de um de seus integrantes, Saúl de Navarro, aliás, pseudônimo do leopoldinense Álvaro Henrique Moreira de Souza. A Academia Espírito Santense de Letras chega a seu primeiro centenário com motivos para festejar. Durante o último século, ciente de que um de seus objetivos é o de incentivar a cultura literária em todos os seus ramos, manteve-se em grande atividade, promovendo encontros e recepções motivadores da leitura dentro ou fora de sua sede. Vários de seus ocupantes têm se destacado na promoção da leitura nos mais variados locais da capital e do interior, mas um passo decisivo para a aproximação da academia com a comunidade, sobretudo a comunidade mais carente, foi o projeto Academia Vai à Escola. Essa iniciativa levou vários acadêmicos para palestras em escolas da periferia da Grande Vitória. Mesmo durante o período de crise pandêmica que ainda estamos atravessando, os acadêmicos chegaram ao público por meio de vídeos numa iniciativa chamada Acadêmico Solidário, com exposições breves sobre nomes e livros do nosso estado. Há várias décadas, desde a criação de patronos e acadêmicos, tem se destacado na publicação de livros e de sua revista, com textos de integrantes da AEL e convidados. Um outro passo decisivo foi a publicação de seu site na internet. No ar desde 2019, o site tornou possível oferecer não apenas à comunidade capixaba, mas ao infinito da rede mundial, reedições eletrônicas, derivadas de livros publicados em formato convencional, de grandes clássicos capixabas, a íntegra de sua revista e a publicação de seu primeiro livro em linguagem HTML, o Torta Capixaba 3. Inicia-se agora a caminhada para o novo centenário. Creio que posso dizer, em nome dos meus confrades, homens e mulheres de valor que compõem a nossa Casa de Letras, que nosso esforço estará inscrito nessa história que se reinicia hoje, porque faz parte da missão da Academia Espírito Santense de Letras representar as letras capixabas, e a crença no poder dos livros continuará nos movendo enquanto durar nossa eternidade.
Muito obrigado, confrade Pedro Nunes. Como vocês viram, nossa academia centenária está ativa, mesmo nesse período da pandemia, está viva e aberta para quem quiser nos visitar, conhecer. Faremos o lançamento do livro do nosso confrade Ítalo Campos. Logo depois dele, teremos também o Marcos Tavares. Ítalo vai nos brindar com seu novo livro, Rua Araguaia, Rio de Memória. Ítalo é um confrade querido, ocupante da cadeira 31 da nossa Academia Espírito Santense de Letras, que, reforço, nasceu 5 meses antes da Semana de Arte Moderna. Ítalo Francisco Campos nasceu em Uruaçu, Goiás, mas quis virar capixaba. Ele nasceu em 2 de julho de 49, reside em Vitória desde 1976. Psicanalista e psicólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. É analista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. Está me emocionando, hein? Membro da Academia Uruaçuense de Letras do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Tem o título de cidadão espírito-santense, vitoriense, recebeu a comenda Rubem Braga, da Assembleia Legislativa. É criador do Varal de Poesia, evento cultural que se realizou anualmente por 12 anos no Vagão Espaço de Arte, em Manguinhos. Com ampla participação na vida cultural e política da cidade, o autor colabora regularmente na imprensa com artigos e resenhas. Destaca-se como organizador de publicações na área de saúde, Drogas em Debate, 91, DST AIDS, uma experiência capixaba, em 2003, Vidas Interrompidas, 2009, organizou também Por que Escrevo, 2019, e Era Assim nos Tempos da FAFIC, 2019. Escrever publicou Interiores, 95, O Sábio e o Mentecapto, 98, Sabor da Letra, 99, Anil Bucólica, 2006, Embaralhando Palavras, 2011, Elegia, 2012, Castelo Encantado do Vovô, 2015, Confetes, 2018. Ítalo, por favor, fale desse novo livro, Rua Araguaia, Rio de Memória. Boa tarde, telespectadores daqui, de fora. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui lançando esse novo livro. Parabenizo a mesa que esteve nessa tarde conosco. Agradeço a Gabriel e ao Rômulo, um na técnica e outro na condução prática e afetiva, né, dessa tarde, em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte. Eu fui incumbido pela academia, pela presidente Esther Vieira, de organizar esse evento. E eu convidei 3 confrades, e 2 confrades e uma confreira, pelo Edival, pela Leda Selma. Ele está à venda através do telefone aqui, dessa pessoa que ficou encarregada de fazer a venda, a distribuição e a venda. Então, é a Solange. Esse DDD é de Goiás, 62. É um WhatsApp, pode usar, então, o WhatsApp com a mensagem. Está aí o número. E o valor estipulado de R$ 25,00 mais despesa de correio. Para pessoal da minha geração, ótimo, obrigado por ter colocado a faixa. Para o pessoal da minha geração, eu acho que vai rememorar, vai se divertir com os contos e os relatos de acontecimentos, né, do Brasil do interior, mas que é um Brasil também do litoral. E a apresentação do livro, eu digo a parte gráfica,
todo um trabalho de impressão muito primoroso por uma editora gráfica também em Goiás. Esse livro não teve lançamento no Espírito Santo, ele está sendo lançado agora. Ele foi lançado em Goiás, por motivos óbvios, né? Eu sou lá de Uruaçu, como diz o Romo, e o Itanei reside em Goiânia. Nós lançamos em Uruaçu há 3, 4 meses atrás. Então, agradeço a oportunidade que a comissão, né, me deu de apresentar esse trabalho, e se tiverem interesse, podem telefonar, mandar mensagem para a Solange, que vocês receberão em casa. Muito obrigado também ao Gabriel, obrigado a todos vocês que nos acompanharam e me acompanharam agora nesse lançamento do Avenida Araguaia, Rio de Memória. Muito bom, confrade Ítalo. Estamos ansiosos para ler essa obra escrita a 4 mãos, pelos Campos, pelos irmãos Campos. A gente falou rua, mas como você bem colocou, é avenida. Mas nada por acaso, né, meu querido? Muito bom. Leremos, com certeza. Agora a gente vai tentar chamar aqui o nosso último convidado, mas não menos importante. Um abraço, parabéns. Valeu. Grande mesmo. Obrigado, vocês também. Abraço. Obrigada, obrigado.